Eu faço cuidado paliativo. E cuidado paliativo é uma área da saúde, da assistência à saúde, que vai cuidar das pessoas quando elas têm uma doença grave, incurável, que não tem perspectiva de controle pela medicina. Quando você tem essa condição que vai levar a pessoa à morte, é uma condição, é um trajeto natural da evolução daquela doença. Um câncer avançado, uma demência avançada, uma doença pulmonar, doença renal, enfim, as diversas doenças que podem acometer o corpo humano, que vão levar ao fim da vida, são preenchidas por grande sofrimento. E esse sofrimento não é só físico, ele tem essa dimensão física, tem a dimensão emocional, a dimensão social, a familiar e a espiritual. E o cuidado paliativo não é a arte de suspender tratamentos médicos, é a arte de ampliar o cuidado para que essa pessoa que tem uma doença possa ter alívio desse sofrimento em todos os seus aspectos. Então, da condição biológica, da condição física dela, eu vou cuidar de todos os sintomas que a doença ou o tratamento da doença, porque tem alguns tratamentos que são bastante agressivos, tóxicos, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias, que trazem consequências para esse corpo. E esse corpo fica muito desconfortável de morar dentro dele. E o meu trabalho como médica é trazer conforto, é trazer alívio desses sintomas que são causados por tudo isso. E junto com esse trabalho de alívio do sintoma físico, eu vou atuar junto com uma equipe, que é uma equipe multiprofissional, que vai ter psicólogo, capelão, vai ter assistente social, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, enfim, todos os profissionais da área da saúde que podem estar envolvidos em aliviar esse sofrimento emocional. O sofrimento familiar, porque a gente não fica doente sozinho, a família da gente acompanha esse processo e sofre bastante também. Na dimensão social, todos os recursos como cidadão, como ser humano, como pessoa inserida na sociedade em que você vive, você tem direitos e a questão da dimensão social precisa ser avaliada e dado esse devido suporte. E na dimensão espiritual, que é um drama danado quando você chega no final da vida e se pergunta qual o sentido de tudo isso. E o sentido de tudo isso pode ou não ser respondido por uma religião. E se você não tiver essa resposta, você vai entrar numa crise espiritual. E essa crise espiritual não se trata com morfina. A gente precisa ter uma avaliação bastante clara, lúcida e compassiva do sofrimento dessas pessoas, de nós todos, quando a gente chegar nesse momento. Então, se eu consigo entrar com a atuação do cuidado paliativo, da equipe de cuidado paliativo, já bem perto do diagnóstico de uma doença grave e incurável, toda a trajetória de doença dessa pessoa pode até ser prolongada em tempo de vida, porque quando você melhora a qualidade de vida, você melhora o tempo também de vida, e todo o percurso dela no tratamento vai ser muito menos sofrido, vai ser muito mais tranquilo, muito mais sereno. As pessoas confundem o cuidado paliativo como os momentos só finais, né, daquelas últimas horas de vida. E nesse momento é pouco que a gente pode oferecer. Quanto antes ser chamado, tanto melhor você vai viver ao longo dessa trajetória.